Agora, deputado, só para fechar esse assunto, antes da gente falar de propostas, etc., só para deixar claro, porque saiu uma notícia recente no Estadão dizendo que o senhor próprio teve uma conversa com o Dória e teria dito a ele que ninguém quer que ele seja candidato no PSDB. Queria saber se o senhor teve essa conversa com ele, franca, assim, e qual que é o diagnóstico, então, que o PSDB faz da candidatura dele, se é verdade que ninguém quer a candidatura dele no partido. Como eu disse, eu sou da época do Ulisses do Tancredo, né? E o Hélio Garcia, que era um fiel braço direito do Tancredo e foi governador de Minas e era um frasista, ele depois que deixou, ele se isolou na fazenda, ele falava assim, com os amigos, falava assim, está muito sem graça a política, porque a pessoa vem aqui conversar comigo, no dia seguinte está tudo no jornal. É a sociedade BBB, né? Big Brother Brasil. Não há privacidade. Eu tive uma conversa individual com o Dória e eu reportei para o dever de ofício para 4 pessoas. Uma dessas 4 pessoas vazou para o Estadão. E é muito desagradável isso, porque foi uma conversa particular. Ele tem dificuldades, os partidos aliados estão discutindo, o próprio Diretório Nacional do PSDB vai se reunir hoje às 18 horas, logo depois da live. Então, tá tudo atrasado, mas nós vamos saber construir uma alternativa e o sentimento de nenhum nem outro, que essa tensão... Eu tenho muito medo de um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, tenho medo dessa escalada de retórica em relação à urna eletrônica. A urna eletrônica é confiável, segura, tanto que elegeu um presidente centrista, como o Fernando Henrique Cardoso, elegeu 2 presidentes de esquerda, Lula e Dilma, e elegeu um presidente de direita. Essa é a prova mais cabal da segurança do sistema da urna eletrônica. No entanto, fica essa balela e insinuando a maior democracia do mundo, mais tradicional, não é a maior por causa da Índia, né? Mas a mais tradicional, que é os Estados Unidos, nunca se viu uma cena daquela invasão do Capitólio colocando em xeque o processo democrático num país que tem uma Constituição sólida que vigora há mais de 200 anos. Deputado, fazendo a transição aqui para falar de Minas Gerais, antes de entrar na questão das propostas, mas falar de política mineira. Por que o PSDB, que já governou o Estado tantas vezes que o senhor colocou, se tornou, eu não sei que termo usar, mas se tornou assim, hoje, dá para afirmar que não é o ator principal desta eleição, né? Uma eleição que nós sabemos que nesse momento ela está ainda com o Romeu Zema, com o Calil. O que aconteceu com o PSDB de Minas Gerais? Foi má gestão? Foi as questões envolvendo o Aécio Neves? O que aconteceu? Por que o PSDB, que já teve um candidato à presidência em 2014, que, aliás, foi ao segundo turno, né? Chegou a uma diferença pequena, perdeu assim, esse espaço, essa relevância na política? E aproveito para perguntar se o Aécio será cabo eleitoral do senhor. Olha, isso aconteceu, um processo nacional que resultou no tsunami da eleição de 2018 e afetou todos os partidos, MDB, PT. O PT não tem candidato em Minas, o PSDB, o PP, o Centrão todo, né? E foi aquela coisa da nova política contra a velha política. Não existe velha e nova, existe a boa política. E agora as pessoas estão vendo que a nova não é tão nova. O Witzel foi cassado, ele foi eleito nessa onda. O nosso governador não aceita nenhum debate com a UOL, com a Folha. Ele é tão tímido, tão sem prazer em encarar as políticas públicas. Apesar dele ser honesto e bem intencionado, ele não é do ramo, você vê, ele não tem capacidade de diálogo. As forças policiais de Minas, que historicamente são das melhores do país, estão revoltadas por falta de diálogo. Uma obra do Rodoanel, ele não conversou com os prefeitos de Betim, Contagem, da região metropolitana. Então, ele tropeça. A Assembleia Legislativa é uma guerra permanente, assim como o Calil com a Câmara de Vereadores.
Ele desacatou outro dia a presidente da Câmara de Vereadores. Então, esse Estado vai ser recuperado. Há uma transição. Os nossos governos têm um legado inigualável. Os 6 últimos hospitais abertos em Minas foram feitos a partir do nosso governo, foi feito no nosso governo. Sabe quantos nesses últimos 8 anos? Nenhum. O Aécio vai ser cabo eleitoral. Eu fui secretário 8 anos dele e ele é o melhor governador desde JK. Ele fez todas as obras essenciais da região metropolitana, a linha verde, a duplicação da Antônio Carlos, o Expo Minas, o circuito cultural da Praça da Liberdade, a ativação, hospitais, nós ativamos em Pirapora, Ibirité, Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora, a Terezinha de Jesus, e também nós tivemos também Venda Nova, de Belo Horizonte, que é o Hospital Risoleta Neves. Ele fez o asfaltamento de 220 cidades que não tinham asfalto. Eu andava como deputado, andava nessas estradas de terra. Imagina a ambulância, a polícia, todas as políticas públicas comprometidas por falta de asfalto. Ele ligou 220 cidades. Sabe quantas foram feitas no atual governo? Nenhuma. A manutenção das estradas é um caos. As pessoas... Ontem, o meu ex-assessor político teve um acidente grave numa viagem à noite por causa de um buraco na BR-267. Tudo, o metrô da região metropolitana, a última estação, o último trecho, foi inaugurado no governo Fernando Henrique Cardoso e Eduardo Azeredo. Fernão Dias, no trecho sul de Belo Horizonte para o sul de Minas, até Extrema, que alavancou o desenvolvimento de toda a região de Pouso Alegre e tal, foi feita no governo Fernando Henrique Cardoso. Depois, o trecho norte é uma novela sem fim, o PT passou por lá, o Bolsonaro passou por lá, e é uma obra que não tem fim e que não tem continuidade. Então, tudo o legado é o legado do PSDB. Nós, como todos os partidos que eram identificados com a chamada velha política, fomos sacrificados em 2018. Você imagina, um homem da capacidade, da experiência do Anastasia perdeu para o Zema, que nunca tinha participado da política. Eu volto a falar, onde estava, quando eu estava coordenando a campanha das diretas, quando eu estava como diretor do Comitê Brasileiro de Anistia, quando a gente estava lutando pelos interesses do povo na Constituinte. Onde estavam os meus adversários, têm mais ou menos a mesma idade que eu. Eu não lembro deles na luta democrática. Então, assim, esse desgaste foi de todo o sistema político, só que o novo pelo novo não enche barriga, não põe comida no prato, precisa de resultado. Os programas que eu fiz na Secretaria de Saúde, Saúde em Casa para qualificar a estratégia de saúde da família, o PROOSP para modernizar os hospitais públicos e os filantrópicos. E, recentemente, não é só passado, não, Farmácia de Minas, que 700 farmácias públicas com obrigatoriedade de um profissional farmacêutico, a rede de urgência e emergência, que é pioneira e foi referência mundial. Nós ganhamos na saúde prêmios da Organização Pan-Americana da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. E agora, mais recentemente, não é só o passado, não. O royalty do minério, eu fui o relator, trabalhei 8 meses em torno disso. 8 meses. E aí são 3 bilhões adicionais para prefeituras. E o Aécio conseguiu, como relator, em 40 horas, a medida provisória ia caducar, e o Aécio, em 48 horas, conseguiu aprovar no Senado. Isso injetou 3 bilhões de reais por ano.